Bom dia, crianças, tudo bom? Hoje nós vamos pegar a apostila de Língua Portuguesa, lá do segundo bimestre, e vamos abrir lá na página 58. Essa página aqui, ó, que começa com uma produçãozinha de texto. A tia não vai ler novamente a historinha do Patinho Feio para vocês, né? Então vocês podem, aquela historinha que a tia contou, ou uma historinha do Patinho Feio que vocês já conhecem, né? Que é a tradicional. Então, o que vocês vão escrever? Aqui, ó, o nome completo, a data. Quem já estiver escrevendo com letra cursiva, pode pôr o nominho completo com letra cursiva, ok? Aí vocês vão reescrever a história do Patinho Feio. Pede pra mamãe voltar lá atrás e contar pra vocês a historinha rapidinho, porque senão o vídeo fica muito longo, tá? Se não precisar, a mamãe pode contar para vocês como que é a historinha e vocês escreverem do jeito de vocês, tá? Então, vocês não esqueçam de pôr um título, que é o Patinho Feio, e começar a escrever a historinha. E depois aqui embaixo tem que responder essas questõezinhas aqui, ó, colocando o sim ou um xizinho no sim ou no não, né? Você escreveu o título da história? Então tem que escrever. Todas as partes da história foram contadas? Vocês não podem escrever assim, o Patinho Feio nasceu e depois virou um cisne. Tem todo um desenvolvimento, mesmo que seja curtinho. O final que você criou para a história está relacionado com os fatos anteriormente? Sim. O que é o final? Que ele se viu na água, né, o reflexo dele, e ele se transformou num belo cisne, né? Ele percebeu e aí ele ficou muito feliz. Você segmentou corretamente as palavras, né? Escreveu as palavrinhas, a mamãe vai estar aí orientando vocês, ok? Depois na página 61, eu vou contar a historinha pra vocês, que ela chama assim, ó. O Patinho Realmente Feio, é o nome da história. Você já sabe que há muitas versões para a história do Patinho Feio, não é mesmo? Mas nós garantimos que essa que eu vou contar para vocês é bem diferente. Então, é uma história do Patinho, é retirada de um livro, né, que chama O Patinho Realmente Feio e Outras Histórias Malucas. Então, olha só como que é essa historinha. Era uma vez uma mamãe pata e um papai pato que tinham 7 bebês patinhos. 6 eram patinhos normais. O 7º, porém, era um patinho realmente feio. Todo mundo dizia, mas que bando de patinhos tão bonitinhos. Todos, menos aquele ali. Puxa, como ele é feio. Eles falavam isso. O Patinho Realmente Feio ouvia o que as pessoas diziam, falando que ele era feio, só que ele nem ligava. Não era igual o outro que fugiu, porque ele ficou triste. Sabia que um dia iria crescer e provavelmente virar um cisne. Ele pensava isso. Muito maior e mais bonito do que qualquer outra ave do lago. Então, é essa parte que eu contei a historinha para vocês. Aí tem um quadradinho embaixo. Vocês vão desenhar esse patinho que vocês imaginam ele realmente feio. Então, vão desenhar um pato realmente feio. Bem nesse espaço aqui, ó. Tá bom? Depois, na página 62, tá assim, ó. Bem, só que no final, ele era apenas um patinho realmente feio. Ele não se transformou num cisne. Ele simplesmente era um pato e ficou feio. E quando cresceu, tornou-se apenas um pato grande, realmente muito feio. E fim. Olha aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Realmente feio. Aqui os irmãozinhos dele, né? E olha ele aqui no meio. Então ele era realmente feio. Ele não se transformou num cisne, porque ele realmente era um pato. Depois vocês vão virar lá na página 63. Essa página aqui, ó. Aqui nós vamos ver as semelhanças e as diferenças daquela historinha que eu contei pra vocês do Patinho Feio e dessa historinha do Patinho Realmente Feio. Então, quais são as semelhanças e as diferenças? Então, a tia escreveu aqui, ó, que a semelhança, que o Patinho é a personagem principal, tanto do Patinho Feio quanto da historinha do Patinho Realmente Feio. Então, essas são as semelhanças entre os dois. Outra semelhança que tem nas duas historinhas é que o Patinho Feio é maltratado, tanto na primeira história quanto na segunda. Os dois eram maltratados. Todas as pessoas ficavam falando que ele era muito feio. E a outra semelhança é o ambiente onde viviam,
tá? Então o ambiente do outro lá é o mesmo desse. A diferença daquela história do patinho feio para essa história do patinho realmente feio é que o primeiro ele fugiu e o outro não, ele continuou lá com a mamãe dele, porque ele era realmente um pato. A outra diferença é que um ficava triste e esse realmente feio ele nem ligava quando os outros falavam que ele era feio, ele não ligava. E a outra diferença é que um virou cisne, não virou no final da história? E o outro continuou pato, não virou cisne. Então aqui tá as diferenças e as semelhanças, tá? Da página 63. Depois lá no número 2, aqui ó, tá falando assim, ó. Qual dos dois textos mais lhe agradou? Então qual que vocês mais gostaram? Do primeiro, daquele patinho feio, ou desse outro do patinho realmente feio? Então vocês vão escrever qual que você gostou mais e por que você gostou. A número 3 está assim. A história do patinho realmente feia foi retirada de um livro que se chama, lembra que eu falei para vocês? O Patinho Realmente Feio e Outras Histórias Malucas. Você acha que essa história do patinho realmente feio é uma história maluca? Sim ou não e por quê? Tá? Então isso daí é a resposta de vocês. Na página 64 e a última página, essa daqui, tá falando assim. Agora vocês vão pensar naquelas histórias tradicionais que vocês conhecem. O Gato de Bota, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Cinderela, Rapunzel, aquelas histórias, aqueles clássicos que vocês conhecem, que desde pequenininho ou a mamãe ou a professora da escola conta para vocês. Então, qual delas poderia ser transformada numa história maluca? Então vocês vão escrever um título misturando duas histórias para ela ficar bem maluca e depois desenhar. Por exemplo, eu vou dar aqui ó, vocês vão escrever o título dessa história. Por exemplo, pode ficar assim, um título. Vocês podem juntar duas historinhas. Então aqui tem um exemplo, Cinderela e os 7 Anões. Então eu peguei a história da Cinderela e a história da Branca de Neve, juntei os dois títulos e ficou a Cinderela e os 7 Anões. E aí vocês vão desenhar. Outra, isso é uma sugestão da tia, mas vocês podem criar outra história maluca juntando duas historinhas. Tem aqui, ó, não é João e o pé de feijão? Pode ser João e o pé de rabanete, João e o pé de mamão. Aí desenha. Ficou uma história maluca. Rapunzel no País das Maravilhas. É Alice no País das Maravilhas. Então você pegou a Rapunzel e pôs no País das Maravilhas. Você pode fazer com o Gato de Botas. Usem a criatividade de vocês. Escrevam o título e façam o desenho, ok? Tira a foto e manda pra tia. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.